Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. E vamos dar continuidade a esse nosso sistema que a gente tem feito, né, nessas últimas semanas aí, das aulas através do portal. Não é como a gente gostaria, confesso que eu já estou com saudade de cada um de vocês aí, mas é o sistema que a gente tem, é uma forma da gente minimizar o nosso prejuízo aí, né? Uma situação que todos nós estamos passando, uma situação bem complexa, né, para todos nós, para o mundo todo, mas com fé e com esperança a gente vai superando esses momentos difíceis e logo logo a gente vai estaremos juntos novamente aí, partilhando os nossos debates jurídicos e espero que toda essa situação sirva para que nós, enquanto seres humanos, possamos refletir sobre as nossas vidas e as nossas atitudes. Então vamos lá. Eu vou postar algumas orientações para vocês no portal, igual a gente tem feito. Vou postar o material, os slides que eu estou até seguindo aqui para facilitar o entendimento para vocês e vou postar um exercício. Vou abrir um campo de fórum lá para a gente debater e deixar a opinião com relação ao conteúdo estudado. As dúvidas que vocês tiverem podem me mandar via WhatsApp, via e-mail, eu estou à disposição aí, igual a gente tem feito. Então a gente vai continuar o estudo dos direitos e garantias fundamentais. Na aula da semana passada, nas duas últimas semanas, né, a gente primeiro fez um apanhado geral aí dos direitos e garantias fundamentais. Na aula da semana passada a gente viu especificamente o artigo 5º da nossa Constituição e hoje nós vamos ver do artigo 6º até o artigo 11 e o segundo slide ele trata dos artigos seguintes para nós finalizarmos o estudo dos direitos e garantias fundamentais. O que a gente precisa entender? Vamos lá para os primeiros slides, que a gente tem os direitos sociais, que são aqueles direitos. Se num primeiro momento a gente tinha os direitos e garantias individuais como uma proibição à interferência do Estado na liberdade individual de cada um, quando a gente fala em direito social, nós temos a necessidade da interferência do Estado, justamente para que ele garanta prestações mínimas. E aí os direitos sociais a gente pega ao segundo lema da Revolução Francesa, que são os ideais de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então olha só que interessante. Lá no artigo 6º e ao longo do artigo 6º, 7º, 8º, 9º, o 10º e o artigo 11, nós temos o quê? Uma série de prestações que seriam devidas pelo Estado para que ele garanta o mínimo existencial para cada um de nós. Então a gente tem direitos como educação, a saúde, a alimentação, a questão da proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. Então uma série de garantias que são postas e são responsabilidade do Estado para que eles garantam a efetivação do Estado democrático de direito. E aí olha só que interessante, a questão da moradia mesmo. Ela foi inserida como um direito social lá pela emenda 26 de 2000. E a gente tem uma discussão muito grande acerca da questão da empenhorabilidade do fiador no caso de contrato de locação. Nós sabemos que o bem de família, que é aquela residência que a pessoa usa para sua moradia, é um bem impenhorável. Porém, no caso de fiador do contrato de locação,
a gente não tem essa impenhorabilidade, justamente por conta de uma exceção que é trazida pelo pela própria lei do inquilinato, e o Supremo já entendeu pela constitucionalidade do artigo que trata da possibilidade de penhora do bem de família no caso do fiador em contrato de locação. É interessante que a gente tem o quê? Os direitos sociais, se por um lado a gente tem os direitos e garantias individuais como cláusula pétrea, disposta lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, os direitos sociais eles não foram incluídos como cláusulas pétreas. E aí o que a gente tem? A gente tem uma discussão acerca dessa questão que está aguardando julgamento no Supremo. Então a gente não sabe como vai ficar o entendimento do Supremo, e o Supremo na condição de guardião da Constituição. Nós não sabemos qual que vai ser o entendimento do Supremo com relação a essa questão que lhe foi posta. Outra questão interessante é o quê? O artigo 7º traz uma série de garantias para os trabalhadores. E aí o artigo 7º, inclusive, traz essa série de garantias que foram repetidas depois. A gente tem essas garantias na própria CLT. Então, a CLT é anterior à Constituição, mas a Constituição ela fez questão de realçar esses direitos dos trabalhadores à condição de garantias constitucionais. E aí a gente tem um rol meramente exemplificativo, que é o quê? Ele traz uma série de direitos e garantias que não são exaustivos, não são taxativos. Então, quaisquer outros direitos que venham a existir na condição de garantia dos trabalhadores serão alçados à condição de garantias constitucionais. E esses direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Por isso que a gente reforça a ideia deles realçarem o ideal de igualdade lá da Revolução Francesa. E aí eles promovem uma igualdade subjetiva. Não existe uma igualdade material, mas uma igualdade subjetiva, na medida que vai garantir a igualdade de cada um dos sujeitos, de cada um dos cidadãos. E aí a gente lembra do ideal de Rui Barbosa, que é o quê? O princípio da igualdade nada mais é do que você tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Uma questão muito interessante quando a gente fala dos direitos sociais diz respeito à questão porque a gente sabe que o Estado ele não consegue garantir e efetivar todos esses direitos. E aí a gente tem a questão do mínimo existencial e da reserva do possível, que é algo que é utilizado pelo poder público justamente para quê? Para impedir com que ele seja punido em razão de não prestar as garantias mínimas, justamente porque a gente esbarra na questão orçamentária, na questão financeira. Um exemplo claro disso é a questão do salário mínimo, e aí vocês vão ver até lá no slide. Por quê? Porque se o salário mínimo fosse garantir todas aquelas possibilidades que a lei determina, hoje em dia tem um estudo que o valor deveria ser algo em torno de R$ 2.000 a R$ 2.300. E aí a gente sabe que está longe disso aí. Então, se por um lado a gente tem a exigência do Estado efetivar prestações mínimas, até para garantir o mínimo existencial em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, por outro lado nós temos a questão da reserva do possível, que é uma defesa que a administração pública tem justamente para não efetivar de forma total essas garantias. E aí a gente passa para o segundo slide, que é a questão da nacionalidade. E aí a gente vai ver lá no artigo 12 e artigo 13 da Constituição a questão dos brasileiros natos.
que é o quê? Quem nasceu no Brasil, quem nasceu no exterior, mas é filho de pai ou mãe que esteja a serviço do país, quem nasceu no exterior e foi registrado em consulado ou que vai morar no Brasil e escolha ter a nacionalidade brasileira. E aí a gente tem a possibilidade da perda de nacionalidade, que é um tema bem interessante. Outra questão interessante é que a gente tem alguns cargos dispostos pela própria Constituição que são ocupados somente por brasileiros natos e não naturalizados, que é o quê? O cargo de presidente e vice-presidente, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, o cargo de presidente do Senado Federal, de ministro do STF, diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Interessante que os 4 primeiros, eles são ocupados somente por brasileiros natos, porque é a linha sucessória do presidente da República. E isso se explica em razão dessa questão. A gente tem ali quais que são as possibilidades de substituição do presidente. E aí os 4 primeiros artigos, os 4 primeiros incisos, eles tratam de cargos ocupados somente por brasileiros natos, porque eles estão na linha sucessória do presidente da República. Aí a gente tem lá, do artigo 14 ao artigo 16, a questão dos direitos políticos. E aí hoje a gente tem a questão do voto secreto, periódico e universal, que é uma conquista do Estado Democrático de Direito para todos nós. E aí a gente vai ver, hoje em dia a gente tem o voto obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70, e o voto facultativo para os maiores de 70 anos e para quem tem de 16 a 18 anos. E aí a questão do voto obrigatório é justamente para realçar a ideia de participação do povo no Estado Democrático de Direito. Porque o poder, ele emana do povo, que o exerce através dos seus representantes. Então é para realçar essa ideia realmente de Estado democrático. Por fim, a gente tem a questão dos partidos políticos, lá no artigo 17 da Constituição, que veio realçar a ideia do pluripartidarismo que nós temos hoje. Então hoje a gente tem a possibilidade de participação de todas as camadas da sociedade dentro dos partidos políticos, para que possam votar e serem votados. Então a ideia é justamente essa, para realçar a questão da democracia. Deem uma olhadinha nos slides, espero que o vídeo possa ajudá-los. Eu tentei fazer um breve resumo aqui, é uma matéria bem gostosa essa que a gente está vendo. Então aproveitem aí, a gente acha muita coisa na internet também referente a esses temas. As dúvidas que vocês tiverem podem me procurar, me mandem mensagem, me mandem um WhatsApp aí, eu estou à disposição. Bom estudo para todos vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra logo logo. Abraço!